saiba que essa venda judicial de bens, ela tem 3 modalidades. Nós podemos vender esses bens por meio de leilão, nós podemos vender esses bens pelo pregão, ou então pela venda por proposta fechada. São 3 modalidades hoje autorizadas pela lei de falência: leilão, proposta fechada e o pregão. Feita a venda vamos imaginar então que esses bens foram vendidos por meio de leilão. Os bens foram vendidos por meio do leilão. Leilão feito, os bens vendidos, agora o dinheiro produto da venda será trazido para a massa falida. Trouxe para a massa falida esse dinheiro, o que nós vamos fazer agora? Pagamento. Mas pagamento de quem, Jalucar? Presta atenção, hein, pessoal? Cuidado, hein? Não é só daquele que ajuizou o pedido de falência, não. Quando o juiz decreta a falência, ocorrerá o pagamento de todos os credores daquele devedor falido, e não só daquele que ajuizou a ação. A falência serve para pagamento de todos os credores do falido, e não só daquele que ajuizou o pedido de falência. Mas esses credores terão pagamento dos seus créditos de acordo com uma ordem de classificação. Temos que observar uma ordem de classificação. E essa ordem de classificação também está prevista na lei de falência. Vamos lá para o artigo 83. O artigo 83 da lei de falência trata da ordem de classificação dos créditos. E qual é essa ordem hoje? Esse assunto, meus amigos e minhas amigas, tem sido um dos assuntos mais importantes em concurso público ou exame de OAB. Prestem atenção. Primeiro, nós pagamos os créditos trabalhistas. Crédito trabalhista até 150 salários mínimos por credor. Crédito trabalhista até 150 salários mínimos por credor. E também acidente de trabalho. Percebam que a limitação não se aplica para o acidente de trabalho, só para o crédito trabalhista. Gianluca, estou com uma dúvida. Quer dizer então que se eu tenho uma reclamação trabalhista, eu só recebo 150 salários mínimos? Não é bem assim. Você recebe 150 nessa ordem de privilégio. O que exceder a 150, o que for acima de 150, é considerado crédito quirografário e vai lá para o meio, quase fim da fila. Tudo bem? Então, primeiro trabalhista até 150 salários mínimos por credor e acidente de trabalho. Depois, nós vamos agora não mais para o crédito tributário, porque antes era assim, agora não é mais. Agora nós vamos pagar o crédito com garantia real. Crédito com garantia real, aquele de hipoteca, de penhor, geralmente aí os créditos de banco, né? Porque banco não faz empréstimo se não tem uma hipoteca, se não tem um penhor. Então, crédito com garantia real. Depois de pago o crédito com garantia real, nós vamos pagar os créditos tributários. Detalhe, excetuadas as multas tributárias. Crédito tributário, excetuadas as multas tributárias. Depois nós temos o crédito chamado com privilégio especial. Depois do crédito com privilégio especial, nós temos o chamado crédito com privilégio geral. Crédito com privilégio geral. E só depois do crédito com privilégio geral é que nós vamos pagar os créditos quirografários. Por isso que muitas vezes eles acabam não recebendo nada. Veja, Luca, quem que vem a ser os créditos quirografários? São os créditos com os contratos em geral e os títulos de crédito, né? Cheque, duplicata, nota promissória, os contratos em geral, os contratos com os fornecedores, geralmente estão aqui classificados como créditos quirografários. Depois do crédito quirografário, nós vamos para as multas. E nós podemos incluir aqui, inclusive, a chamada multa tributária. Depois das multas, nós vamos para os últimos créditos, que são chamados os créditos subordinados. Vou dar um exemplo de crédito subordinado.
Se, por exemplo, o sócio da sociedade falida, que teve sua falência decretada, tem algum crédito perante a sociedade, ele até vai receber. Mas esse crédito é chamado crédito subordinado. Está subordinado ao pagamento de todos os demais, né? Imaginem a margem que nós daríamos para uma fraude, né? O juiz decreta a falência, aí o sócio vem e diz, olha, emprestei um dinheiro para a sociedade, agora eu quero receber. Vai receber? Vai, mas depois que todo mundo receber antes. Então essa é a ordem de classificação dos créditos na falência. E depois de ocorrer o pagamento dos credores, nós então encerramos o processo falimentar. O processo falimentar se encerra então neste momento. E nós aqui também encerramos o nosso primeiro bloco. Tema do dia. Convido você a participar do nosso segundo bloco agora. Vamos para o Pergunte ao Professor. Vamos iniciar agora o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Vamos responder várias perguntas de telespectadores de todo o Brasil. Você também pode participar do nosso bloco. Para participar do nosso bloco, envie um e-mail para provafinal@lfg.com.br. provafinal@lfg.com.br e faça a sua pergunta. Vamos então responder essas perguntas? Vamos começar pela nossa primeira pergunta. Vamos a ela. Professor, somente um cheque ou uma duplicata é quem podem embasar uma ação de falência? Excelente pergunta. Somente um cheque ou uma duplicata pode embasar um pedido de falência? Nós estamos muito acostumados com isso, né? O pedido de falência com base em uma duplicata ou com base em um cheque. Mas nós vimos que lá no artigo 94, inciso 1, nós podemos ajuizar pedido de falência com base em título executivo. Pode ser qualquer título executivo, seja título executivo judicial ou extrajudicial. Então imagine, por exemplo, um contrato firmado com assinatura, firma reconhecida, duas testemunhas, é um contrato, é um título executivo extrajudicial. Você pode ajuizar um pedido de falência. Outro exemplo, uma debênture que não foi paga por uma sociedade anônima pode ser fundamento de um pedido de falência, até mesmo uma sentença condenatória transitada em julgado. O exemplo que nós demos aqui foi de uma sentença condenatória transitada em julgado na Justiça do Trabalho. Ela pode fundamentar um pedido de falência. Então é importante que você saiba que não é só para duplicata ou para cheque. É para duplicata, cheque e título executivo, judicial ou extrajudicial. Vamos então responder a nossa segunda pergunta. Vamos a ela. Professor, quem está falido pode exercer a atividade empresarial depois de quanto tempo? Excelente pergunta também. Quem está falido pode exercer a atividade empresarial depois de quanto tempo? Vamos tomar muito cuidado aqui com uma coisa. O artigo 102 da Lei de Falência, artigo 102, diz que quando o empresário sofre um pedido de falência e tem a sua falência decretada, o juiz decreta a falência, diz o artigo 102 que o empresário ficará inabilitado para exercer a atividade empresarial. Ele não pode mais exercer a atividade empresarial. Isso já com a sentença declaratória. O juiz decreta a falência, o empresário fica afastado da atividade empresarial e a expressão que a lei usa é essa: ele está inabilitado para exercer a atividade empresarial. Mas ele fica inabilitado até quanto tempo? Por quanto tempo, Alexandre, ele fica inabilitado e não pode exercer a atividade empresarial? Bom, para responder essa pergunta, nós temos que recorrer a uma regra também prevista na Lei 11.101 de 2005, que é a regra do artigo 158 da lei. O artigo 158 trata do quê? Da extinção das obrigações do falido.
Porque olha que interessante, o falido só vai poder